Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Salve, salve, galerinha! Hoje estamos aqui num momento muito especial. Eu e o meu amigo, que vocês vão reconhecer aqui na hora, fomos convidados pelo Colégio Protágoras para bater um papo extremamente descontraído sobre o impacto da inteligência artificial na educação. Então, de uma forma, como eu já mencionei, na forma de bate-papo realmente, nós gostaríamos de trazer um pouco da nossa experiência, né, dentro dessa área e as diversas maneiras que nós temos tentado projetar isso dentro da nossa área de trabalho. Então, assim, eu sei que a maioria já me conhece, mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Alexander Diniz, né? O pessoal já me trata como Alex, professor de Química, já com uma vasta carreira aí, e amante da música, amante das tecnologias, e eu diria que a inserção da IA acabou sendo mais um desafio dentro dessa área de tecnologia, que me trouxe um pouco mais de paixão para voltar a estudar tecnologia e perceber que isso, de uma certa forma, já começa a ter impacto na minha carreira acadêmica, na minha forma de ensinar, e com certeza é o que nós vamos conversar aqui, os impactos estão por vir e vão para o futuro. Passo para o meu amigo que vai bater esse papo comigo aqui hoje. Hoje não vai ser regado aquela cervejinha, brincadeiras à parte, gente, mas é isso. Nós vamos bater um papo aqui bem bacana, espero que vocês possam aproveitar. Vai lá. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar com esse cara aqui na minha frente, aqui, esse meu irmão, esse meu amigo, né? Alexander Diniz, como ele mesmo diz. Fala seu nome. Tá? Meu nome é Maziad Saleh Gez. Jesus da causa. Mais conhecido como professor turco. E como o Alex já introduziu com vocês aí, hoje a gente vai bater aquele papo gostoso, como diz o meu amigo Alex, né? Trabalhar um pouco, falar um pouco sobre IA, sobre a importância dela na educação e em outras áreas do conhecimento, né? As tecnologias que estão sendo aplicadas, as inovações que estão para vir. Então, a intenção nossa aqui, tá, realmente é abrir a mente de vocês um pouco. Não só na educação, mas em todas as áreas do conhecimento, né? Como o Alex está falando, eu amo tecnologia. Desde moleque, eu amo tecnologia. E há muito tempo nós dois já vemos trabalhando muito nessa área. Já introduzimos a IA no nosso dia a dia, tá? Tanto na elaboração de aulas, quanto na nossa administração pessoal, quanto nas escolas. Então, assim, eu acho que a IA ela veio para ficar, ela não é uma modinha, né? E é sobre isso que a gente vai discutir hoje, tá? Então, tira essa remela do olho, meu filho, tira o pé da minha Heineken, que hoje é sexta-feira. O Alex falou que não tem cervejinha, mas quem sabe depois disso aqui, tá? Não é, Alex? Você quer começar? Então vamos lá. Não, então. Galera, e assim, nós estamos acostumados geralmente a falar sobre nossas respectivas matérias, eu falar de química, o Turco falar de biologia, e sempre com o interesse de nossos alunos. Hoje eu diria, Turco, não sei se você concorda comigo, que o interesse desse bate-papo, ele extrapola um pouco o fato de ser só os alunos, né? Acredito que interessa também aos nossos colegas, aos professores, diretores, coordenadores, aos pais, né? Os alunos, aqueles alunos que hoje têm o interesse de ir para a área de tecnologia, né? Temos aí hoje a IA como curso extremamente concorrido. E o próprio interesse de você colocar essa ferramenta a seu favor, né? No ganho de tempo, na implementação, por exemplo, de novas estratégias de estudo. A informação
ela vai estar na sua mão e talvez o uso dessas tecnologias faça com que essa informação ela fique a seu favor, a ponto de você poder ganhar tempo e otimizar tudo, né? Então, eu acredito que esse bate-papo, hoje ele amplifica um pouco mais a zona de interesse por ele, porque a IA, ela disparado hoje faz parte da nossa realidade, seja de forma direta para aquelas pessoas que já estão utilizando e aquelas pessoas que indiretamente já estão sendo impactadas com ela. Você concorda, Turco? Concordo demais, Alex. Às vezes as pessoas que não têm contato direto com a IA, né, às vezes as pessoas que não estão familiarizadas com ela acham que é uma coisa bastante distante. Mas, na verdade, a IA está em tudo que você faz hoje. Quando você acessa o Instagram, tem uma IA ali agindo para te dar para perceber qual que é o algoritmo que você gosta de pesquisar e está sempre te fornecendo isso. Quando você acessa um Google, tá? Também tem um algoritmo por trás disso aí, tem uma IA envolvida. Quando você acessa um site, vê todo aquele visual, tá? Aquela visual do site, possivelmente aquilo ali já foi feito por um IA. Quando você acessa um vídeo, principalmente hoje, né? TikTok, Instagram, tá? Esses vídeos que estão bombando, viralizando, já tá. Então, a IA, como o Alex disse, não precisa ser de forma direta. Ela está direta, você não faz a utilização dela direto. Você acha que ela não faz parte da sua vida, mas ela já faz parte da sua vida já faz muito tempo. E como o Alex estava falando, ela vai impactar todo mundo. Ela vai impactar desde o estudante, desde o profissional liberal, desde o administrativo de uma escola, desde a direção da escola, os pais, o aluno. A IA ela veio ficar para introduzir, na verdade ela não vai substituir ninguém. Ela vai simplesmente melhorar, adiantar, avançar todo o processo. Então, assim, ela vai simplesmente, ela te ajuda a filtrar, tá? Te dando mais objetividade, né? E mais direcionamento para o que você realmente pretende, qual que é o seu nível de o que você realmente pretende, né? Não é isso, Alex? Eu acredito que sim. Coloca para nós, então, aí na tela, eu fiz uma preparação, assim, só de tópicos, né? Porque vai ser um bate-papo informal, mas olha o que seria hoje, assim, o nosso tema base. Porque, gente, falar de IA, eu vou ser sincero, a gente poderia aqui tirar uma tarde inteira, né, Turco? Uhum. E teríamos assunto, assim, específicos e de forma mais generalizada para poder falar. Então, eu trouxe o tema, o impacto da inteligência artificial na educação. Vantagens e desafios para o ensino do futuro. Então, como nós estamos aí na área da educação, inseridos dentro desse contexto, e hoje aqui, de uma certa forma, falando para esse público, né? Eu levantei aqui 4 temas que vai ser a base da nossa conversa aqui, de uma forma ampla, né? Personalização do ensino em larga escala, automação de tarefas administrativas, o acesso democratizado ao conhecimento, e um dos mais, assim, aclamados hoje pelos acadêmicos nas universidades, os desafios éticos e de segurança que, infelizmente, estão pautados dentro desse tema de uma forma mais precisa. E aí, o que seria, assim, bem bacana para a conversa ficar de uma forma, assim, interessante para todos, né, que estão nos assistindo, já que hoje nós não estamos falando para um público-alvo em específico. O que seriam as 5 grandes vantagens da inserção da IA na educação? E eu não vou falar desvantagem, né, Turco? Porque eu acho que a partir do momento que nós temos um crescimento de uma tecnologia que já não tem mais volta, eu diria que não é mais desvantagem. Seriam os desafios, né, que a implementação da IA ela vai ter que superar, já que a educação, de uma certa forma, ela tem uma certa lentidão no seu desenvolvimento.
Quando você tem um desenvolvimento muito rápido na engenharia, na medicina, na farmácia, nas ciências de uma forma geral, a educação, ela traz um pouco mais do tradicional. Eu não estou falando que é certo ou errado, eu até acredito que seja uma forma de preservar aquilo que já está dando certo. Então, na educação, tudo acaba sendo um desafio maior. Você concorda? Concordo demais. O problema é o seguinte, né? Primeiro, eu começo pelo investimento, né? Que é alto. O investimento numa tecnologia para IA é um investimento alto. Os recursos públicos que a gente tem, tá? Isso depende muito do Estado, tem muito Estado introduzindo hoje a IA na educação, mas, assim, inclusive Goiás, né? No mês passado, Goiás, a partir do ano que vem, já pode ter a IA, né, na grade curricular como matéria complementar, matéria assim extracurricular. Então já pode ser introduzido. Então já foi introduzido no mês passado aqui no currículo de Goiás. Só que o investimento para você introduzir a IA em salas de aula é muito grande. Você precisa de computadores capacitados, com uma placa de vídeo boa, você precisa de computadores de última geração, você precisa de um ambiente escolar para isso. Né? Então, você precisa de investimento. Então, normalmente, esses recursos começam a surgir em escolas particulares e universidades particulares, para depois atingir a população de um modo geral, né, que depende muito mais do ensino público. Por quê? Porque o investimento público nessa área, por enquanto, ainda é muito pequeno. Eu percebo que, recentemente, o governo está fazendo uma movimentação em relação a isso, mas, em vista dos outros países, é muito pequeno ainda. Né? É muito pequeno. Gente, e a IA, ela vai fazer parte, tá, do dia a dia de todo mundo. Desde o momento que o aluno, as possibilidades que um aluno tem de aumentar a sua capacidade de aprendizado usando IA são infinitas. Hoje o aluno ele pode criar o seu próprio podcast a partir de artigos que ele envia, a partir de páginas que ele envia. O aluno ele pode simplesmente criar uma apresentação em frações de minutos. Né? O aluno ele pode criar um resumo a partir daquilo que ele mesmo, do que ele está estudando, aquele artigo que ele está estudando. Então, as possibilidades que se o aluno quiser hoje implementar a IA na vida dele para o aprendizado, tá? Ele vai ter uma explosão de conhecimento, ele vai ter uma explosão de melhora no seu desempenho, porque ela vem a beneficiar. Então, falando nessa parte da educação, a IA, os donos de escolas, os professores, eles têm que ficar ligados, Alex. Eles têm que ficar antenados em relação a isso. Pela própria captação, o próprio dono de escola, pela própria captação do aluno, tá, na sua escola, que visa uma escola hoje que tem tecnologia, que tem investimento, que o aluno hoje, como a IA é um dos cursos mais concorridos que temos aqui no estado de Goiás, ele simplesmente ele tem como atrativo, a escola tem que ter o atrativo como IA. Né? E os professores, eles também, a partir de agora, eles têm que estar introduzindo IA para aperfeiçoar os materiais de aprendizado que eles vão utilizar, né, no dia a dia, na sala de aula. Turca, ali eu ia fazer a leitura dos dois primeiros tópicos. Não, mas assim, sabe o que ficou massa? Porque você já praticamente ali, matou o nosso primeiro tópico. Aprendizagem personalizada. Caminhos adaptados, né, para cada aluno. Essa possibilidade para mim é top. Por quê? Você acabou de falar, por exemplo, do investimento que precisa ser alto, né? E assim, até eu lembro que há pouco tempo atrás, a maioria das escolas públicas não tinham acesso à internet. E nós temos ainda alguns lugares, né, que não tem. Mas olha a possibilidade que a IA tem. Se ele tem um celular, uma mínima conexão, você já tem inúmeras possibilidades dele ter aquele acesso. O professor pessoal com ele. Exatamente, o professor pessoal. Então, essa possibilidade da IA adaptar a estratégia que o aluno adotou, infelizmente, hoje não é o momento para a gente falar das estratégias, apresentar aplicativos e tal, mas vamos dar um exemplo. Um aluno que ele tem uma estratégia de fazer resumos e mapas mentais.
aquele tempo que ele perdia fazendo ali vamos falar assim, escrevendo cada linha, ele pode agora simplesmente pegar a ideia que ele tem, lançá-la, receber de volta o feedback da internet e depois ele acrescentar o seu conhecimento em cima daquilo. Olha o ganho de tempo. E para isso ele não precisaria de uma conexão top, de um computador de alta escala. Então, ali nós já tocamos naquele ponto, né? Apesar de não ter a oferta chegando a todos de uma forma democrática, do ponto de vista de ter os mesmos acessos, os mesmos aplicativos, etc., você tem essa capacidade de adaptação única para aquela forma de estudo. Isso sem contar os problemas que os alunos que têm portam alguma deficiência e que a IA hoje está possibilitando ele poder ler, ele poder ter o audiobook, ele poder estudar conversando com a própria IA. Nossa, você concorda? Que é isso, perfeito. Você acabou de... Você foi falando, a gente entrou num ponto bem legal. Aquele aluno que tem dificuldade de mobilidade, aquele aluno que tem dificuldade de ir para a sala de aula, aquele aluno, né, que não enxerga direito, aquele aluno que não escuta direito. Hoje, com a IA, a gente tem diversos aplicativos e possibilidades de tornar o aprendizado desse aluno que tinha uma dificuldade imensa, né, de se tornar o parâmetro tá, igual ou acima daqueles que realmente têm interesse em estar estudando. Então, assim, hoje nós temos mecanismos, a IA foi introduzida de tal maneira que hoje existem diversos aplicativos que podem ser usados para diversos tipos de pessoas com diversos problemas, né? E isso foi realmente uma revolução. Por que é realmente uma revolução? Porque a partir do momento que isso acontece, eu vou estar inserindo aquelas pessoas que estavam teoricamente descriminalizadas, descriminalizadas, na verdade, para ser introduzidas no ambiente escolar, né? E como o Alex estava falando, as ferramentas são diversas, galera. A gente estava discutindo agora aqui, ó, eu e o Alex, estava conversando aqui, Alex, o próprio ChatGPT é o que todo mundo conhece, né? O próprio ChatGPT, hoje você tira uma foto de uma página de um livro, você tira uma foto da página de um livro, não precisa ser nenhum outro aplicativo não, você tira uma foto de uma página de um livro e pede para ele fazer um resumo detalhado para você, ele te entrega um resumo detalhado exatamente daquele que ele está te falando, com um layout bonito, do jeito que você quiser, e a partir dele você pode criar também questões, você pode criar agentes que vão elaborar somente aquele tipo de prova que você está pensando em elaborar. Então, assim, eu acho que a possibilidade, você foi falando, eu fui pensando aqui, a gente vai surgindo, vai abrindo a cabeça o número de possibilidades que pode ter em relação ao aprendizado. Olha que bacana, Turco, assim, olha como é que a conexão ela vai acontecendo. Até eu gosto desses testemunhos, nas minhas aulas eu falo assim, gente, tem alguém que quer dar um testemunho, uma palavra, mas aqui na sala de professores, no Protágoras, assim, sem a necessidade de citar nomes, eu estava conversando com um colega e ele estava orientando um trabalho, né? Pelo jeito é um trabalho de ensino superior, e ele comentou comigo que ele forneceu os textos para que a aluna que estava sendo orientada lesse, redigisse os primeiros textos. E aí, galera, assim, a gente que é mais antigo, se eu só passar para você, a gente primeiro tinha que ter umas aulas para aprender as regras da ABNT. Como é que você ia escrever o texto? Como é que você ia redigir? Aí lá, com muita dificuldade, depois de ler todos os textos que o professor fez, fazer um levantamento bibliográfico, você ia apresentar aquele texto para o seu orientador e ele vinha corrigindo, a maioria das vezes, correções de português, de pontuação, de formatação do texto, para depois partir ali para as ideias, efetivamente, que você iria trabalhar dentro da área, né? E aí o professor, ele deu o testemunho dele, falando assim, Alex, quando eu recebi o texto da menina, eu fiquei extremamente impressionado com a qualidade do texto, e com a conexão das ideias que estavam sendo passadas para ela através dos textos base, para que ela desenvolvesse a tese, né, dentro daquela área. E eu perguntei para ela, você está pagando alguém para fazer para você o texto?
E ela respondeu assim com bastante tranquilidade, sem ficar constrangida nem nada. Professor, eu alimentei os textos que você forneceu numa inteligência artificial. Propus a ideia daquilo que eu gostaria que o tema que fosse desenvolvido, que os textos serviriam de base, e simplesmente fui elaborando novos prompts. Isso não ficou legal, isso não é a ideia que eu quero, até chegar nesse resultado. Bom, eu estou dando esse testemunho para lançar para você o seguinte. Eu já tive a conversa com alguns professores que ele, com um certo preconceito, ele diz assim, não, isso aí vai fazer o pessoal parar de estudar, parar de escrever, parar de resolver seus exercícios, etc. Isso a gente vai discutir um pouco mais à frente, eu quero retomar esse tema. Realmente, para aquele aluno que não está interessado, que não está inserido na educação, no processo. No processo, a IA ela pode servir de muleta e provavelmente vai regredir o crescimento pedagógico e dessa pessoa. Mas você concorda que é o tema aqui, ó, criatividade, estimula ideias inovadoras e o pensamento crítico. Você concorda que para a pessoa que está ali pronta para escrever a tese dela ou fazer o seu estudo, igual você acabou de falar de um resumo de um livro, e está apta para estudar, ela vai simplesmente não perder mais tempo com a escrita, com o português, com a formatação? Eu não estou falando que isso não seja importante, tem que fazer parte do aprendizado, e dentro da grade tem esse momento dela estudar o português. Mas você concorda que ali vai provocar o senso crítico, coisas que ela nem teria pensamento de estudar, ela vai ter contato e vai amplificar o conhecimento adquirido dentro daquela área? Você acredita nisso ou você acha que é uma viagem? Ô Alex, eu acredito perfeitamente, sabe? Porque eu acho que a economia de tempo vai ser fantástica. Algumas coisas que ela poderia focar mais, se dedicar mais, ela estaria muito mais preocupada em formatação e formatação do texto. Procura da biografia. Procura da fonte, do artigo, sendo que a IA faz tudo hoje. Você pega uma IA tipo o Perplexity da vida, né, que é basicamente tipo um chat GPT para artigos científicos, né? Ele faz toda a pesquisa científica, te entrega a localização de todos os artigos científicos. Você não tem que mais lá na biblioteca da universidade fazer a pesquisa ou levantamento, né, de artigos. Você faz o levantamento, ele busca esses artigos, são artigos, tá, gente, publicados, reais, não são inventados, e ela baixa esses arquivos ali na casa dela mesmo, no computador, pede para a IA fazer uma reestruturação em cima do objetivo da tese dela, do TCC dela, alguma coisa parecida, né? A economia de tempo que ela tem, para ela poder se dedicar realmente ao estudo do que ela pretende, da onde ela pretende chegar, é muito maior. Ela vai desprender energia para outros fins, ao invés de ficar se preocupando com seria a parte administrativa, a parte burocrática do negócio. Então, assim, eu concordo plenamente com você. Eu acredito, assim, uma pessoa focada, que ela está, vamos falar assim, ciente daquilo que ela quer aprender, do curso que quer fazer, do que quer escrever, a IA ela vai potencializar as possibilidades dela ter contato com mais informação, mais contradições, e, sem dúvida nenhuma, ao final do projeto, ela acaba aí tendo um rendimento extremamente superior do que aquela que escreveu todos os textos, fez todos os resumos e etc., ali na mão de uma forma mecânica. Claro que daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho dos desafios. Se a gente pensar num aluno que está querendo ganhar tempo, mas é para não fazer, para não produzir, é óbvio que sempre você tem os dois lados, e isso também iria prejudicar. Eu acho que esse aluno também já não está inserido no processo. Então, de uma forma ou com outra, com IA ou sem IA, ele ia deixar de realizar a atividade que ele precisa realizar
porque ele ia usar de qualquer outro artifício, você mesmo precisa ser. Às vezes nem é ele que estava fazendo o trabalho, ele pede para outra pessoa fazer, ou ele compra esse... Nós sabemos que isso existe, né? A pessoa compra um TCC pronto, compra vai comprando, né? Ou seja, então assim, eu acho, né, que a pessoa que ela realmente pretende estudar, né, a IA ela só veio a beneficiar. Ou seja, o número de possibilidades que nós temos, o número de ferramentas que a gente tem para poder implementar e introduzir a IA, tá? Tanto na sala de aula, quanto o estudo particular direcionado, quanto o direcionamento na escola, né? Ou seja, eu penso da seguinte maneira, a IA é tão importante, gente, que o ser humano, às vezes, não consegue detectar padrões que se repetem, né? Por exemplo, o aluno ele tem uma tendência, tá? Toda vez que ele faz uma redação, ele fica errando determinados pontos da redação, ou determinadas... alguma coisa ele sempre repete, aquele erro é sempre repetitivo. Às vezes isso passa batido pelo ser humano, né? Às vezes, por quê? Porque às vezes é um cara que está fazendo avaliação ali, né? Ele deu a nota para o aluno, só que ele não vai, são vários alunos que ele tem que atender ao mesmo tempo, ele não vai assimilar exatamente o que é aquele aluno, por mais que ele faça anotações, entendeu? Só que ele não vai gerar estatística, ele não vai gerar, ele não vai conseguir direcionar exatamente o ponto que ele tem que focar. O ponto de focar. Então, a partir do momento que você fornece para a IA, tá? As redações de um determinado aluno, tá? E para aquele aluno, a IA, ela memoriza como é que é o padrão que aquele aluno constrói redações. E ela percebe os padrões de erro daquele aluno, a IA ela pode ir diretamente ao ponto, tá? Focando exatamente o que aquele aluno precisa desenvolver, o que ele precisa melhorar para ele atingir o maior índice de sucesso naquela redação, maior pontuação. Então, ela é um direcionamento. O trabalho com a IA, como o Alex estava dizendo, tá? Do mesmo jeito que as pessoas acham que a IA vai substituir muitas pessoas aí em relação ao trabalho, tá? Pode até ser que isso aconteça, né? Do ponto de vista técnico, né? Aquele trabalho que ele é mais técnico, do ponto de vista, por exemplo, você vai fazer um levantamento das notas dos alunos, média, etc, tal, e tinha uma pessoa que fazia esse levantamento para levar isso até o aluno e entregar como resultado. Teoricamente, esse profissional ele pode ser substituído. Eu acredito que ele pode ser substituído, porque atualmente a gente tem IAs que trabalham, uma única IA consegue trabalhar com 20 agentes de uma vez só. Perfeito. Ou seja, ele pode fazer o trabalho de 20 pessoas ao mesmo tempo. Ela pode levantar dados, pode verificar notas, entregar pode fazer planilhas, entregar resultados, direcionar pontos onde existem falhas, né? Então, eu acredito que pode, mas só que está aí o seguinte, esse mesmo profissional, né, que corre o risco de ser eliminado por causa da IA, ele também tem que estar inserido no processo de aperfeiçoamento. A partir do momento que ele também usa a IA, né, era o profissional que selecionava as notas. Ele dá um passo à frente. Ele dá um passo à frente. A partir do momento que ele usa a IA para fazer esse trabalho também, esse tipo de profissional também está faltando no mercado. Ou seja, tem muita gente mexendo com IA, mas não sabe mexer com IA de forma específica, direcionada para um trabalho específico. Então, não sabe introduzir ela no planejamento diário de uma determinada escola. Então, assim, no lugar desse profissional, eu faria o quê? Correria atrás, estaria estudando um pouco mais sobre IA, para ver como é que eu poderia melhorar meu processo, fazendo com que ocorra a IA ela seja favorável. Uma troca de função. É uma troca de função. Inclusive, Turco, deixa eu aproveitar, porque, assim, abre na nossa tela novamente aqui, assim, até para a gente direcionar a nossa conversa. A gente falou, então, da aprendizagem personalizada, passamos agora pela criatividade, e aí eu queria fazer agora um fechamento com esses 3 últimos tópicos, para a gente ir também nos desafios. E eu gostaria, Turco, de te perguntar primeiro, ali nós temos o acesso universal, isso é perfeito, eu queria até falar um pouco sobre isso também. Você já tocou um pouquinho dessa questão de gestão escolar, que melhora a organização e planejamento.
Eu também acho que ali as escolas têm, assim, muito a crescer. Aqueles pequenos erros que nós tínhamos de esquecer isso pode ser tudo automatizado por esses agentes. Mas ali está um papo que caberia, inclusive, um podcast inteiro, né? O professor. Apoio ao professor. Ferramenta para otimizar o ensino. Eu acho que é unânime quando a gente senta numa sala de professores para perceber que a IA, ela vem não para substituir o Alex, o Turco, nenhum professor, mas ele traz para nós um desafio. Será que eu vou poder continuar dando exatamente a mesma aula, sabendo que o aluno agora tem acesso a todos esses materiais, mapas mentais altamente sofisticados, projeções altamente sofisticadas, figuras de alto padrão, e assim, não vou ficar citando tudo, e aquela aula que não foi atualizada, só com aquele escrito, lembra quando a gente falava da transparência lá na universidade? Né? Na transparência da minha professora tinha até fungo. Pois é, aquela transparência rabiscada, que tinha aquela mancha de café no meio. E a gente, vamos trazer isso para os dias atuais. O professor que faz aquele PowerPoint, aquela projeção única, onde ele vai ficar falando o que está escrito na projeção. Você concorda que é disparado um ponto a ser pensado? Eu sei que, às vezes eu sinto isso, e eu queria ver seu testemunho também, como surgiu muita coisa de uma vez, e a tendência agora é surgir cada vez mais, numa velocidade muito grande, isso gera um pouco de cansaço. Porque o professor é um profissional que ele trabalha com um tempo reduzido, e muitas vezes, quando ele surge aquele monte de informação, dá um pouco de preguiça, de uma certa forma, um certo cansaço. Eu estava lendo um artigo esses dias que fala do cansaço mental causado pela tecnologia. Depois a gente pode até bater um papo sobre isso nos desafios, né? Eu assisti agora uma minissérie que passou na Globo, ela foi até para o Globoplay. Eu gostaria de sugerir para os alunos, para os professores, chama A Anatomia do Post. Anatomia do Post. Faz, inclusive, Turco, uma análise da serotonina, de você se sentindo prazer mexendo na tecnologia e buscando aquilo, até chegar a um determinado momento que você satura e gera uma certa depressão, gera um certo baixo astral, e aí ela faz uma análise das redes, o tempo de tela dos alunos, essa coisa toda. Tá? Você vê que eu toquei em vários temas. Eu acho que é da Globoplay, né? Ele é da Globo, ele passou na Globo agora na televisão aberta e foi para a Globoplay e está lá disponível a Anatomia do Post. Gente, vale muito a pena para quem gosta de tecnologia, para os pais que estão orientando os filhos em relação ao tempo de tela, a essa, vamos falar assim, muitos artigos publicados em relação, por exemplo, assim, a redução do aprendizado em função da inserção da tecnologia, alguns países que acabaram introduzindo tecnologia voltando atrás, então ali ele faz uma análise que não é nem o céu, nem a terra, obviamente seria um meio termo. Mas a minha pergunta para você é, Arthur, hoje, quais são as principais ferramentas e estratégias que um professor precisa ter e trazer isso para a sala de aula para, de uma certa forma, amplificar a forma com que ele transmite o conhecimento? Alex, respondendo sua pergunta é o seguinte, ó. Eu e o Alex, nós já começamos a trabalhar com isso em IA já tem 3 anos. E ele há muito tempo, tanto ele quanto eu, somos bastante proativos nessa parte. Ou seja, ele sempre visa buscar a melhor, entregar para o aluno dele a melhor experiência, do mesmo jeito que eu também tento entregar a melhor experiência. E nesses 3 últimos anos, a gente introduzindo a IA na nossa sala de aula, entre as nossas conversas, a gente percebe claramente, galera, o aluno valoriza.
O aluno percebe o professor que está ficando para trás, pois seus slides estão desatualizados, seus slides estão feios, seus slides estão com um layout bagunçado. O aluno, a partir do momento que um professor ele introduz na sala de aula slides de visuais fantásticos, de conteúdo aprofundado, né? Uma teoria explicativa adequada para aquela turma. Claro, não sei com você, Alex, mas o retorno é imediato. Qualquer rodinha que você vai entrar, nossa, aquele material, olha que legal, nossa, mas vocês postam um material legal demais. Então, o professor ele tem que se adequar, galera. Aí a gente fala assim, mas aí a gente vê professor reclamando, vê muito professor reclamando. Mas é difícil, né? É difícil. O que não é difícil, né? Mas como foi lá na pandemia, que nem ninguém sabia transmitir, né? Transmitir nada, a gente começou a transmitir aulas, né, pelo Zoom, pelo Meeting, né? Ninguém sabia fazer, todo mundo aprendeu, entendeu? Eu acho que esse medo existe, né? Só que cabe ao professor perceber que se ele não fizer, ele vai ficar para trás. E o professor que ficar para trás, o professor que não introduzir a partir de agora na sua sala de aula, ele vai ficar para trás. Então, ele corre risco dos profissionais mais novos, os profissionais que têm mais facilidade, mais interação com inteligência artificial e outras tecnologias, irem, sim, substituindo aqueles que foram esquecendo, que é importante se atualizarem e acompanharem as tecnologias para poder introduzir experiências diferentes para os seus alunos em sala de aula. Inclusive, Turco, assim, só te interrompendo num detalhe, às vezes a gente fala assim de slides, de figuras, de imagens, porque cada ciência ela tem suas peculiaridades. E eu, por exemplo, eu sou extremamente conservador no que diz respeito a vídeos, né? Mas como o número de ferramentas hoje é muito grande, às vezes você está indo assim, né? Parece doideira você conversando com a IA, mas às vezes eu estou indo no carro para a escola. E vamos dar um exemplo. Hoje eu falei numa turma sobre radioatividade. E eu ia falar de energia nuclear. E aí eu acionei uma das IAs ali no bate-papo, no Viva Voz, dirigindo. E falei assim, quais são as publicações, artigos e novidades que eu poderia trazer numa aula para trazer novidades a respeito da energia nuclear, dando ênfase à questão da energia nuclear no país e suas possibilidades. Principalmente agora, né? Isso, exatamente. Principalmente agora. Momento. E já a IA falando, né, sem a necessidade de eu ler, ela cita os principais artigos, já relacionou com a série da Netflix que está aí passando sobre o SES em Goiânia, as possibilidades de conexões que eu poderia fazer se a minha aula fosse a respeito de fissão nuclear. Sua cabeça. Ampliou a ponto de só ouvir. Então, eu não preparei slide diferente e tal, mas sua aula já mudou. Minha aula ela mudou completamente. Claro. Então, quando você lança aquela informação imediata, aquela informação que vem recheada de citações, de repente até, hoje a IA ela levou para uma parte técnica mais aguçada, né? Alguns dos aplicativos que a gente tem conversado melhorou de uma forma muito, muito grande. Absurdo. A ponto de te provocar. Hoje eu já falei assim, não, vou chegar em casa hoje, eu já quero fazer a leitura desse artigo, eu tenho certeza que a minha aula, se amanhã eu tivesse que dar uma aula de radioatividade, já não seria igual a de hoje, isso provocada por uma tecnologia que impossível fazer isso indo pro trabalho no carro. Não, olha que legal que você falou. Alex, isso que você falou é legal. Minha mulher de vez em quando acha que eu tô doido. Ela acha que eu já mais doido ainda, mais doido ainda, né? Doido já sou, mas mais doido ainda.
O que acontece? De vez em quando eu faço igual você faz. Coloco ela ali para conversar comigo e fico trocando ideia, trocando informação. Então, assim, enriquecendo, né, o seu conteúdo, o seu repertório, os seus exemplos. Isso que você falou é muito legal. E é verdade. Porque verdade, às vezes tá o professor acha assim, não, é porque eu tenho que fazer um slide bonitinho, só isso. Não é. Às vezes ele nem usa slide, entendeu? Isso, mas assim, no caso da minha área, eu falo slide porque a minha área é muito visual. Exatamente. Muita imagem. Então, assim, você tem toda a razão. Mas, assim, por exemplo, eu pego como exemplo você mesmo. Eu pego o seu site. Olha o seu site. Tá? Alex Química, tá? Pra quem não sabe, .com.br, tá, mexendo? Passa tá? o seu aí, velho. Depois você passa, depois você paga a cerveja. Olha aqui, tá? professorturco.com.br. Mas olha aqui, o site do Alex é melhor que o meu, sabe por quê? Ele introduziu lá, que eu já percebi que ele fez, né? Ele já introduziu a IA lá. Né? Perfeito. Você já introduziu a IA lá. Por quê? Ele já preparou o material resumido para os alunos, entendeu? Você dá sua matéria em sala de aula, né? Você coloca seus slides lá, né? Mas no site seu aluno também tem o suporte. Tem um suporte, então, tem um resumo, você, né? Em pouco tempo, em poucos minutos, usando alguns prompts, ele conseguiu criar um site com todos os recursos necessários para o aluno, né? Mapas mentais, exercícios, trabalhos em poucos minutos. Ou seja, o trabalho dele não ficou só. O trabalho dele não ficou só na sala de aula. Ele permitiu que o aluno tivesse uma complementação do conteúdo dele na sala de buscando o site que ele tem. Ô, Turco, eu tô achando que eu vou até te chamar para jantar hoje. Não, velho, vai pagar uma cerveja pra mim hoje. Mas ficou super legal, você sabe? Eu já te falei isso, ficou super legal. Assim, não é gabando, mas é porque... a nossa intenção aqui hoje é provocar, né? E por exemplo, a gente almoçou essa semana juntos aí, porque sempre para trocar ideias sobre IA. Eu até brinquei com os alunos, você me apresentou um aplicativo que modula a tatuagem, que você queria fazer uma tatuagem. Conversa, gente. Olha aqui, eu não falei isso não. Não, ele falou que queria fazer uma tatuagem, comprar uma moto e mudar de vida. Mas assim, aí eu falei, não, Turco, é porque você está passando uma semana difícil, não sei o quê. Aí eu tentei convencer ele e ele pegou e voltou atrás. Mas assim, brincadeiras à parte, o Turco, por exemplo, me apresentou um aplicativo que ele utiliza para postar os materiais. Então, que dia que lá atrás... Turco, na época da engenharia, na engenharia lá em Uberlândia, os 2 primeiros anos, a gente faz o ciclo básico junto com as outras engenharias. E eu lembro muito bem de um professor, também hoje eu não estou citando nenhum nome, assim, mas eu lembro de um professor da engenharia elétrica, que o projeto dele no mestrado e doutorado era IA. Isso 95. Nossa, 95. 95. Sabe como é que era o esquema de IA dele? Ele alimentava um banco que ele criou, que era um banco de dados com um monte de respostas, e você fazia uma perguntinha, o computador tinha que achar a resposta certa e soltar ela na tela para você. Então, olha o nível de onde estava começando ali, né, a ideia 95. 95, isso, Brasil, Uberlândia, né, começando aí, é mais ou menos assim, eu ponho as respostas, você seleciona qual é a mais adequada e joga na tela, como se ele estivesse adivinhando. Agora, olha o que hoje nós, professores, alunos, pais, temos a possibilidade de usar. E por que não utilizar isso de forma o quê? Positiva. Essa é a provocação, gente, essa é a provocação. Por que não utilizar isso de forma positiva? Então, como o nosso papo aqui hoje é com aluno, é com pai, é com o proprietário da escola, é com quem está envolvido na educação, essa seria a principal ideia, né? A utilização de uma forma o quê? Positiva. A utilização de uma forma positiva. A gente está falando aqui agora de aplicativos para os alunos, né? Professor também, cara, a Google, tá? O Canva, são, por exemplo, tem algumas empresas que elas realmente pensam na educação, sabe? Exato. A Google Education, tá?
o Canva Education, eles proporcionam para o professor, tá, acesso gratuito. É caro, galera. É caro. Porque se você pensar que a quantidade de professores que nós temos e os recursos que são disponibilizados pelos professores, né, principalmente no ensino público, é caro o acesso, entendeu? E às vezes o professor não usa pela falta de condição, às vezes, realmente, de poder ter acesso a todas essas ferramentas. Mas algumas empresas realmente se preocupam com isso, se preocupam e dão acessos gratuitos para diversos professores. Basta o professor querer. Então, eu penso sempre numa ferramenta, você estava falando de ferramenta aquela hora para a gente poder falar rapidinho, uma ferramenta que é gratuita para professor, tá? É gratuita para aluno, mas principalmente para professor. Acho que aluno tem desconto, mas professor é gratuito. Basta você colocar seu orelite, é o Canva. O Canva, gente, você não precisa de 300 ferramentas, não. O Canva você vai fazer seus resumos, o Canva você vai fazer sua programação, o Canva você vai fazer seu site, o Canva você vai fazer seus slides, o Canva você vai fazer seu aplicativo, o Canva você vai fazer seus layouts, o Canva você vai fazer seus documentos. Só o Canva. Você não precisa ter trocentas ferramentas, não. Eu ia deixar essa sugestão, porque a gente falou das várias. Gente, foca numa. Você lembra desse esquema? Dá essa dica. Foca numa. Porque a quantidade que tem de IA, a gente que está o dia inteiro interagindo com IA, né? Porque é o seguinte, quando você começa a olhar coisa de IA, só aparece coisa de IA para você. Às vezes você não tem noção o mundo que você está inserido na IA, no que está sendo a IA atualmente, porque não aparece para você, porque não é seu foco, não é seu foco de interesse, né? Mas quando você começa a pegar os algoritmos... Cara, quando eu casei, só aparecia promoção de supermercado, fralda. Fralda, jogo de toalha, cara jogo de lençol. Meu Deus do céu, saudade quando aparecia lá a promoção da escola. Da escola, ó. Então, o que acontece? Hoje quem não está inserido nisso aí, às vezes não percebe, cara. Às vezes não percebe. Então, assim, eu falo para vocês, tá? Recursos, se o professor atualmente quiser alterar, engajar sua turma, tá? Kahoot, próprio Kahoot. Os meninos adoram o Kahoot em sala de aula. E o Kahoot forneceu plano gratuito para professor. Né? É uma forma de aprendizado dinâmica, onde o aluno tem certas atividades dinâmicas com o professor em sala de aula, onde desperta a atenção, a disputa entre os alunos, né? Gera interesse demais. Hoje o Kahoot é basicamente... Antigamente, eu lembro há 4 anos atrás, quando eu ia fazer um Kahoot com os meninos em sala de aula, eu tinha que preencher as questões, questão por questão, questão por questão, questão por questão. A pergunta e os itens, as respostas para eles poderem responder. Hoje você faz todas as perguntas do Kahoot, quantas você quiser, em menos de 1 minuto, porque ele preenche automaticamente, você dá o tema. E é de graça para o professor. Notebook LM. É o que a maioria está usando agora e perfeito. Se você está usando, meu filho, se você não está usando, começa a usar. Porque o acesso é baratinho. Todo professor tem condições de pagar uns R$19, né? 19 que está o acesso dele hoje. R$19. Por que a Google fez isso? Para democratizar a coisa. Entendeu? Inclusive, Turco, assim, nosso papo ele vai ficando assim longo, né? A gente já está conversando aqui já há um bom tempo e eu não queria deixar de fechar esse ciclo, né? Você coloca na tela para nós aí agora os grandes... Nós separamos aqui, galera, 5 grandes desafios que a IA tem quando a gente pensa na inserção dela na educação. Não tem como a gente... só entrar de cabeça nesse mundo sem saber o que são, vamos falar assim, os efeitos colaterais. Podemos falar assim, né, Turco? Os efeitos colaterais. Eu vou fazer uma leitura aqui, nós vamos bater um papo geral, até para não ficar muito longo, né, gente? Fica imaginando aí, vocês aí olhando para essa tela, falando esses 2 barbudos aí, pedindo para eu assinar, não sei o quê e tal. Então, olha aqui, galera. Olha lá. A privacidade e segurança, proteção de dados sensíveis e informações pessoais, dependência tecnológica, uso de dispositivos e menor interação real, questões éticas e plágio, né, direitos autorais, a integridade acadêmica no ambiente digital, a desinformação e viés, né, identificação de informações imprecisas e que estão com tendências, né, ideológicas,
e a capacitação e custos, né? Porque o investimento em infraestrutura e treinamento contínuo, infelizmente, isso aí é uma coisa assim que nós já tocamos aqui, né? Além do investimento ele ser, de uma certa forma, elevado, não tem como parar, né? Você lembra quando foi aquele momento que eu e você conversamos com alguns professores na cidade sobre IA? Se hoje a gente fosse dar uma aula, aquela aula lá a gente acho que não aproveitaria nenhuma linha. Isso o quê? Em um ano e meio? Um ano e meio. Um ano e meio. Uma aula que eu e o Turco resolvemos bater um papo com os nossos colegas, né, gente? Para você ver, são testemunhos. E se a gente hoje fizesse uma aula dessa, o pessoal ia vaiar, ia falar assim, não, o que vocês estão ensinando aqui? Porque a dinâmica e a evolução que aconteceu, ela foi uma coisa assim, que nós não esperávamos. E o que eu acho? Que da agora para frente é mais rápido ainda. Eu estava conversando com o Alex. A gente não consegue acompanhar mais. Não. A gente está falando, a gente chegou a um ponto que a gente vai ter que focar, com o Alex, a gente estava discutindo isso, que vai focar numa determinada ferramenta, pensando num determinado desenvolvimento, pensando num determinado objetivo. Porque se a gente abrir o leque demais, a invasão que a IA está tendo agora nos processos do mercado é tão grande que você não sabe nem mais qual que você usa. Né? São diversas ferramentas para diversas aplicações. Então, assim, é uma coisa assim, impressionante. Então, abriu o leque de tal maneira que se a gente, o Alex mencionou uma coisa muito importante, se a gente não começar a focar, né, numa determinada ferramenta, né, que a gente realmente necessita para obter um determinado resultado, a gente vai se perder no processo também. Eu queria citar, assim, eu acho assim, Turco, inclusive com o número de aplicativos e ferramentas, cresce a possibilidade de quê? Golpes, acesso aos dados pessoais, muita gente vendendo uma determinada aplicação e na verdade, aquilo ali tem uma determinada intenção diferente por trás do aplicativo. Essa questão de privacidade e segurança, disparado hoje, talvez seja o que faz o... Não é o principal, né? Mas é o que faz hoje o custo da IA ficar um pouco maior, você concorda? Eu acho. Mas, pessoal, a gente só está com, basicamente, assim, vamos dizer de verdade mesmo assim, a inserção da IA no processo foi logo após a pandemia. Então, assim, eu penso que a gente tem de verdade mesmo, de verdade assim, que deu um boom 2 anos, né? Começou um boom 2 anos de IA. A gente está com 2 anos, basicamente. Imagina isso daqui a 5 anos, Alex. Imagina isso daqui a 5 anos. Né? Vai ser uma coisa absurda. O que vocês estão vendo aí, o que as pessoas já estão produzindo com IA, é coisa absurda. Então, assim, imagina daqui a 5 anos. Agora, imagina você, professor. Né? Daqui a 5 anos, com esse tanto de tecnologia, você ainda nem começou, né, a poder inserir isso. Tá? Não é difícil. Tá? Não é difícil. Né? Você consegue. Estamos aqui sempre à disposição. Se precisar da nossa ajuda, estamos à disposição. Mas eu acho que tem que se inserir a IA no processo. Dependência tecnológica. Eu queria citar também, sem citação de nomes e valores, mas nós tivemos um movimento no Vale do Silício, aí nos últimos meses, daquele robô, né, que instala naquele computador, e o robô, por IA, ele tem acesso a todos os seus dados, e ele é capaz, por exemplo, falar assim, marcar uma viagem para a Índia. Ele solta todos as informações de passagens e possibilidades que você tem. E aí você, que já forneceu todos os seus dados, né, aí você fala, pode marcar a passagem, compra no menor preço, paga no cartão de crédito. Acesse a minha conta, faça uma análise. Então, isso gerou filas no Vale do Silício. Tivemos aí a disputa pelo programador desse bot, vamos falar assim, bot, né? Desse robô que vai fazer o papel de agente.
a ponto de termos a maior contratação de uma empresa. Então, ele ficou disputado pela Anthropic e pelo chat, né? pela OpenAI. E a OpenAI acabou contratando ele, fechando um contrato de 5 anos com o maior salário que uma empresa paga a um funcionário de todos os tempos, né? Sem mencionar isso. Eu acho que e aí provocando assim a galera que está pensando em fazer IA, o caminho que está aberto, né? O caminho que está aberto, as inúmeras possibilidades de trabalho que vão surgir, mas muito me preocupa, Turco, essa dependência tecnológica que, infelizmente, os jovens, e aí a gente fala para os alunos, a perda de tempo que o aluno poderia estar investindo em crescer, em aprender, em otimizar, e ele está passando ali o feedzinho, vendo os vídeos animados, achando que IA é para fazer ele rir, IA é para diversão, é para repor a dose de dopamina que ele precisa do dia. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de dependência tecnológica, assim, para a gente falar um pouquinho também do lado negro da força, né? O Darth Vader, ele precisa, ele é necessário, você não pode ver só luz, né? Eu falo que luz no fim do túnel é o trem vindo na sua direção, você tem que estar preparado para o impacto. Ô, amigo, qual o nome mesmo da série? Repete para o pessoal. Não, a série é a Anatomia do Post. Pois ela ficou traduzida assim, pois né? Na própria Anatomia do Post, exato. discute isso. Uhum. Né? O episódio dessa semana, eles discutem exatamente isso. Exato. Né? A Globo ela fez não sei se é dela, essa série. Não, é uma produção nacional. Ela é uma produção nacional. Eu acho que a Globo fez ela está fazendo a divulgação e ela fechou uma parceria exclusiva para ficar no Globoplay. Isso é aproveitando o gancho, né? O aluno, a coisa é tão viciante, o algoritmo ele é treinado de tal maneira para poder mandar informações para o celular do adolescente, né? Ao ponto dele não conseguir desconectar. Eu estava vendo a série dessa semana. A sensação que você está perdendo alguma coisa o tempo inteiro, não é? Perdendo qualquer coisa. As adolescentes ficam 6 horas, 8 horas do dia conectado. Eu pergunto, em que momento que esse aluno vai estudar? Tem um lado ruim, porque a IA é que determina esse algoritmo. A IA, por trás desse algoritmo, tem uma IA envolvida. Ela vê quantas visualizações você fez naquele tipo de postagem, se você recorre sempre àquele tipo de postagem, e sempre vai estar te mandando aquele tipo de postagem. Ela que determina isso para você. Né? Para estar sempre estimulando a cabeça do adolescente ou das pessoas, a sempre estar liberando dopamina, serotonina, para dar aquela sensação de prazer. Né? Então, assim, grande parte da população, ela realmente está viciada. E as consequências, elas estão visíveis no consumo, o consumo exagerado, depressão, a bolha que vai sendo criada ali no seu algoritmo, a ponto de você passar a vivenciar só aquele tipo de coisa. E eu acredito, assim, independente do assunto, do viés ou daquilo que te interessa no momento de lazer, eu acho muito agressivo quando você é imposto a uma determinada informação goela abaixo, porque é isso que o algoritmo tem feito. Então, talvez, assim, como professores, como orientadores, como pessoas que estão inseridas no meio da educação com um pouco mais de experiência, chamá-los para o pensamento. Será que é possível furar essa bolha, sair dessa condição de meio que escravizado, escravo da informação, e de repente fazer uma reviravolta, colocar essas IAs, não para te escravizar com a informação que ela quer que você consuma, mas sim você agora falar, eu quero consumir tal informação, arte, cultura, ciência, e vamos dizer assim, na hora do lazer, fazer o consumo
daquilo que te traz prazer, mas de forma o quê? Consciente e limitada. Concorda, Turco? Plenamente com você. Eu acho que por isso que alguns, como você mesmo mencionou no início, né, que alguns países, né, passaram a restringir o uso de celular, né, em momento nenhum. Aqui no Brasil a gente restringe, né, durante o período de aula, principalmente em escolas públicas, né? Ou seja, agora, em alguns países deixaram, né, até determinados... Quantos anos o indivíduo tem? Acho que é 14. Na verdade, assim, existem habilidades que foram sendo perdidas, né? A habilidade da escrita, a habilidade da socialização, né? A perda, por exemplo, o aluno... Psicomotora. A possibilidade do aluno fazer uma amizade de uma forma, vamos falar assim, presencial, né? Então, assim, eu acredito que isso aí merece uma conversa mais ampla, mas a gente gostaria de deixar aqui, os grandes desafios, eles estão atrelados à segurança, à dependência, infelizmente, a ética por trás do uso da IA. Assim como você pode fazer o uso para o bem, você pode fazer o uso também para o mal. Isso faz com que você tenha a possibilidade de espalhar e criar desinformação. Então nós estamos aqui. Vai acontecer muito agora, é ano de eleição. Então a desinformação ela vai estar chegando para você. Se você está preso a uma bolha, aquela informação ela tende a vir no nível de repetição muito elevado. Eu acho que essa parte ética, eu até queria que você comentasse sobre isso. Né? Eu até queria que você falasse mais sobre isso. Principalmente, eu penso assim, o que eu ando vendo, né, pela evolução que tem a IA, pela avatares, as pessoas, hoje qualquer político ou qualquer pessoa pode ser copiada, né? Voz, imagem, vídeo, fala, qualquer coisa pode ser copiado hoje, né? Esse ponto de vista ético aí, eu queria que você discutisse um pouco. Então, Turco, assim, hoje, quando você coloca, você pega, por exemplo, assim, um desses aplicativos de pesquisa acadêmica e você coloca a IA na educação, as principais publicações internacionais, elas levam para o caminho da ética. A gente tem muitos perigos, né? Quando você lança, por exemplo, um aplicativo em que você pode fazer a troca da pessoa numa ação. O problema que nós temos, por exemplo, com a própria pornografia, que não tem como a gente não citar isso, mas assim, a IA, quando você pensa no lado oposto, que é o lado de produzir o mal, ela precisa ser limitada. E aí, aqui, projeta por gentileza para a gente fazer um fechamento assim, e eu aproveitar esse momento, o caminho para o futuro, e é isso que as universidades hoje têm discutido, o pessoal da sociologia, da filosofia e os grandes profissionais da educação. Primeiro, né, ninguém tá criando aqui um caminho, galera, mas assim, se não tiver uma regulamentação, a gente não pode simplesmente estar andando numa rua em que todos podem ir em todas as direções, vai ter colisões. Existe um equilíbrio. O equilíbrio ele precisa ser o pessoal e vamos falar assim, o impessoal. O que seria esse impessoal? O online, a informação que chega através das redes, mas assim, numa instituição, vamos pegar o nosso caso, não tem como ficar sem a pessoa do professor, sem a convivência com o seu colega, sem a convivência social. O professor é fundamental na sala de aula. Nós tivemos um crescimento do online da educação, e assim, um crescimento absurdo com perfeições, e a gente tem que aplaudir esse crescimento, mas ainda a gente precisa pautar pelo equilíbrio, pela balança. Você concorda? A figura do professor é o mais importante em sala. Essa relação cara a cara, aluno,
Uma coisa importante mencionar, a IA é maravilhosa. Ela pode ampliar a capacidade de estudo, de melhoria do desempenho, tudo. Mas uma coisa ela não pode fazer, né? Essa relação interpessoal, essa humanização, essa sensação de dores, né, do próximo, ela ainda não pode fazer. Não pode fazer. Ela não pode fazer. Então, o professor é o papel fundamental na sala de aula, né? E se o professor puder associar tudo isso que a gente tem, nossa capacidade de discernimento, nossa capacidade de acolhimento, nossa capacidade de passar o conteúdo com muito amor, nossa capacidade de fazer discernimento das coisas que a IA não consegue fazer ainda, tá? Mas usar a IA para o bem, né? Esse é fantástico. Voltando ali, aí você já acaba tocando na questão da capacitação. Eu acho tão linda a questão da inclusão, né? Eu gravei alguns vídeos para o UFG no ano passado, eu chamei de 1 Minuto da Química, e ali eu tinha o retorno de alguns alunos. Então, alunos do Nordeste, alunos que não tinham acesso a nenhuma informação, mesmo que não ia fazer o UFG, me dando retorno. Então, assim, essa possibilidade da informação, ela chegar junto com o professor, igual você falou, de uma forma humanizada, eu acho muito perfeito, né? Por exemplo, assim, um aluno que está lá no interior do Piauí, poder assistir a aula do professor Turco, ou ter acesso ao seu material, ao seu aplicativo, o que eu acredito que, num futuro mais próximo, isso vai disseminar numa velocidade um pouco maior. Sabe? Tipo, um bate-papo desse nós estamos tendo aqui, num futuro a gente poder tá falando para mais pessoas, interagindo e etc. Eu acredito que isso a IA vai fazer com uma certa precisão. E a ética, galera, é aquilo que, sem uma regulamentação, cada um faz a coisa de acordo com o seu interesse. Se ele é financeiro, ele vai para o interesse financeiro. Se ele é ideológico, ele vai para o viés ideológico. Se ele é religioso, ele vai para o viés religioso. Então, a ética, ela faz parte da formação inicial do indivíduo como cidadão. Mas eu acredito que precisa ter uma conexão entre uma regulamentação, o que pode e o que não pode. Os limites, né? Que essas big techs, elas começam agora a enxergar que a limitação de algumas, de colocar alguns limites, né? Você percebe agora, por exemplo, as crianças na rede social, tendo uma alimentação. Ele não foi questionado lá, né, no plenário inteiro, alegando que ele estava induzindo as pessoas a poderem consumir os seus produtos de forma descontrolada, liberação de dopamina. Ele teve que pedir desculpa recentemente para os pais dessas crianças. Eu acredito que é um primeiro passo para as Big Techs começarem a perceber que, se elas não fizerem um investimento nessas limitações, para cada lançamento, para cada aplicativo, tiver ali uma ética por trás, o que poderia ser utilizado daquele aplicativo para o mal, elas vão começar a sofrer um decréscimo, porque a sociedade já começa a perceber que, assim como ela é utilizada para o bem, existe um jogo de interesse por trás disso. Um jogo de interesse. Gente, eu vou agradecer primeiramente aí ao Protágoras, à família Protágoras, que nos deu essa oportunidade de muita liberdade, tá? Muita liberdade, ter essa conversa com vocês. Espero que a gente não seja mal interpretado, porque o objetivo, quando eu conversei com o Turco para a gente vir para esse bate-papo, era uma provocação. Assim, a gente conversou aqui mais de 1 hora e a gente não gostaria que ficasse tão longo, mas tocamos em vários temas. Todos eles precisariam de um pouco mais de tempo para a gente, de uma certa forma, abrir esse leque de discussão.
Mas fica aqui para todos vocês, pais, alunos, professores, colaboradores, coordenadores e aqueles que pensam educação e vivem educação. Por trás da IA existe uma ferramenta que pode fazer com que os nossos caminhos sejam menos árduos. E a capacitação nos próximos anos talvez seja a palavra-chave para cada um de nós que estamos envolvidos com a educação. O mínimo que você puder estar inserido nesse novo mundo vai fazer com que você possa vivenciar um crescimento mais rápido, eu acho que nos próximos 5, 6 anos. Concorda, Turco? Concordo. Eu quero agradecer. Muito obrigado, Alex, por essa conversa. Eu quero agradecer ao público, né? Toda a família Protágoras também, tá? Todo o público que está assistindo a gente aí, tá? Pelo todo o crédito. Como o Alex disse também, isso aqui é uma provocação. Eu quero chamar você, aluno, para poder estudar, usar a IA de forma consciente, tá? Usar a IA para poder chegar ao seu objetivo, tá? O professor para melhorar a aula, para atrair o seu aluno, para gerar mais expectativa todas as vezes que for a aula daquele professor, para gerar engajamento. A intenção aqui, tá, é te mostrar que a IA ela já está aí, tá? Que nós, infelizmente, aquele que não se inserir no processo, tende sim a ser eliminado, substituído, o que é natural em qualquer área do conhecimento, não só professor. Em qualquer área que a gente for trabalhar, se a gente não inserir no processo, se a gente não se atualizar, né, a gente acaba sendo substituído, tá? Isso pode acontecer comigo ou com qualquer outra profissão, entendeu? Então, isso também serve também para os diretores, donos de escola, que tem que estar introduzindo sempre a tecnologia nas escolas, usando os máximos de recursos possíveis, né, para poder, sim, melhorar a entrega para o nosso aluno, para que o seu desempenho, o seu sucesso, né, nosso objetivo seja alcançado, que é a educação. Tá? Agradeço a todos, muito obrigado. Tá? De novo, que a gente não seja mal interpretado nesse podcast. Né? Eu queria fazer uma conclusão final dizendo que o futuro da educação é um híbrido. Concorda? É um híbrido que vai fazer com que o humano esteja controlando a tecnologia. O humano controla a tecnologia. Se você traz para essa vivência dentro da IA a sua humanidade, ela vem junto. Se você traz de uma forma mais técnica, mais seca, mais fria, ela também vai vir junto. E por isso que eu sempre digo que a capacitação, a implementação disso por nós, inclusive no próprio dia a dia, saindo das bolhas, fugindo do algoritmo e fazendo com que todas essas tecnologias estejam a nosso favor, para ganhar tempo, para estar mais com a família, para vivenciar novas experiências, vai fazer com que a IA, de uma forma mais direta, porque indireta ela já está na nossa vida, de uma forma mais direta, ela possa contribuir para a nossa evolução. Peço desculpa por qualquer falha, por qualquer coisa que possa ter sido mal interpretado. Agradeço ao Turco por essa parceria. Sempre parceiros. Estaremos juntos aí para falar para vocês sobre outros temas e, se possível, retomarem algum tema específico que seja do interesse de vocês. Na verdade, esse tema é muito amplo. É muito amplo. É muito amplo. IA, de um modo geral, aplicado à educação, é muito amplo. Teria que ser um tema bem mais específico, né, se a gente fosse trabalhar uma segunda vez. Né? Beijo no coração de vocês e te espero até a próxima vez. Valeu, Aquele abraço, galera. Abraço. Até mais. Tchau. Valeu. Podcast, o seu podcast educacional.